Você já parou para pensar sobre o poder das mulheres na história bíblica? Mulheres que, com sua fé inabalável e coragem imensa, desempenharam papéis que moldaram o destino do povo de Deus. Entre elas, há uma figura que brilha com força e luz: Miriam, a irmã de Moisés e Arão. Talvez, por muito tempo, você tenha ouvido falar dela apenas como a irmã de Moisés. Mas a verdade é que Miriam foi muito mais do que isso. Ela não foi apenas uma testemunha dos milagres de Deus, mas uma mulher de liderança, profetisa e um símbolo de coragem diante dos maiores desafios que Israel enfrentou no deserto. O que você sabe sobre essa mulher destemida que se levantou como uma líder espiritual ao lado dos maiores nomes da história bíblica? Miriam não era uma mulher comum. Desde o momento de sua infância, ela mostrou uma sabedoria e coragem que poderiam ser facilmente esquecidas nas sombras da grandeza de seus irmãos. Quando o decreto do faraó ameaçava a vida do pequeno Moisés, foi ela quem teve a ousadia de vigiar a cesta de seu irmão no rio, sugerindo à filha do faraó que contratasse sua própria mãe como ama de leite para Moisés. Essa ação não apenas salvou a vida de Moisés, mas também desempenhou um papel crucial na história da libertação de Israel. Não podemos ignorar a importância de sua intervenção, que foi, sem dúvida, parte do plano divino que guiou o povo de Israel em sua jornada de liberdade. Mas Miriam não se limitou apenas a ações de proteção e sabedoria. Ao lado de Moisés e Arão, ela foi uma líder que orientou os israelitas nas jornadas mais difíceis. No momento glorioso da travessia do Mar Vermelho, quando as águas se abriram e os israelitas caminharam em terra seca, Miriam tomou um tamborim e conduziu as mulheres de Israel em uma dança de louvor a Deus. Ela não apenas celebrou a vitória com seu povo, mas também fez história como uma das primeiras mulheres a exercer a função de profetisa entre os israelitas, proclamando as maravilhas de Deus de forma pública e inspiradora. Ainda assim, como todas as grandes figuras bíblicas, Miriam não estava isenta de erros e falhas. Em Números 12, a Bíblia nos revela um momento de crise em sua vida. A história nos conta que Miriam, junto com Arão, criticou Moisés, questionando sua autoridade e o fato de ele ter se casado com uma mulher etíope. Aquela murmuração, aparentemente simples, trouxe uma grande lição para todos nós. Quando Deus respondeu a essa atitude, ele não apenas repreendeu Miriam e Arão, mas também os ensinou uma lição de humildade e respeito à autoridade divina. Miriam, a grande líder, teve que enfrentar as consequências dessa atitude, sendo afligida pela lepra e sendo isolada do acampamento por 7 dias. Mas, como um reflexo da grande misericórdia de Deus, ela foi restaurada após a intercessão de Moisés. A história de Miriam é, portanto, um convite a refletirmos sobre as nossas próprias vidas. O que podemos aprender com ela? Como suas escolhas, suas vitórias e seus erros podem falar conosco hoje? O que a Bíblia realmente quer nos ensinar sobre liderança, humildade e fé através de Miriam? Se você está pronto para mergulhar profundamente no legado dessa mulher poderosa e entender os ensinamentos que sua história nos oferece, continue conosco. A jornada de Miriam é muito mais do que uma simples narrativa. É uma lição que atravessa o tempo e que, com certeza, tocará o seu coração. À medida que refletimos sobre a vida de Miriam, é impossível não nos depararmos com a profundidade espiritual de sua jornada. Miriam foi uma mulher que não apenas caminhou ao lado de grandes líderes, mas também foi uma voz profética que, com coragem e sabedoria, levou seu povo a celebrar as vitórias e a reconhecer a presença de Deus em cada momento de suas vidas. No entanto, ela também nos mostra que a humildade e a reflexão são essenciais para a nossa caminhada de fé. Todos nós enfrentamos desafios, tomamos decisões que podem ser acertadas ou erradas,
Mas o que realmente importa é como nos levantamos depois, como buscamos a graça divina e nos arrependemos, confiando que Deus sempre estará pronto para restaurar nossa vida, como fez com Miriam. É exatamente sobre isso que quero falar com você hoje. Se você está passando por momentos difíceis, se há áreas em sua vida que precisam de cura, restauração ou orientação, saiba que a oração tem o poder de transformar. A oração não é apenas uma maneira de pedir a Deus por algo, mas é uma forma de nos conectarmos profundamente com Ele, de abrir nosso coração e permitir que sua paz e prosperidade reinem em nossa vida. Assim como Moisés intercedeu por Miriam e ela foi restaurada, nós também podemos interceder uns pelos outros. Nos comentários abaixo, eu convido você a escrever os seus pedidos de oração. Vamos orar juntos, buscando a paz que excede todo o entendimento e a prosperidade que Deus tem para nós. A oração é poderosa e ao orarmos uns pelos outros, fortalecemos nossa fé, nos unimos como comunidade e vemos os milagres de Deus acontecerem em nossas vidas. Não importa onde você esteja ou o que você esteja enfrentando, você não está sozinho. Somos uma família em Cristo e juntos podemos clamar pela graça e misericórdia de Deus sobre nossas vidas e sobre o mundo. Se você acredita no poder da oração e deseja ver mudanças profundas em sua vida, deixe seu pedido nos comentários. Eu e minha equipe estaremos orando por você, pedindo a Deus para trazer paz, sabedoria e prosperidade para a sua caminhada. Também quero pedir a você que, se este vídeo tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que edificam e fortalecem a sua fé. Ao se inscrever, você se torna parte de nossa comunidade de oração e crescimento espiritual. E juntos podemos continuar a jornada de fé que Miriam começou. Agora, mais do que nunca, precisamos nos unir em oração, sabendo que, como está escrito em 1 João 5,14, se pedirmos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Vamos clamar juntos, confiantes de que Ele nos escutará e nos responderá, trazendo transformação e bênçãos para nossas vidas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que sua fé continue sendo fortalecida a cada dia. Miriam, a irmã de Moisés e Arão, é uma figura essencial na história do povo de Israel, embora muitas vezes sua importância seja ofuscada pelos feitos de seus irmãos. No entanto, sua presença ao longo da jornada do povo escolhido por Deus é de extrema relevância e não pode ser ignorada. Sua história começa desde sua infância, em um momento de enorme opressão para os israelitas. O povo hebreu estava vivendo no Egito como escravos, sofrendo nas mãos de um faraó que, temendo o crescimento da população israelita, ordenou a morte de todos os bebês do sexo masculino. Neste cenário de terror e perseguição, a pequena Miriam se destaca com sua coragem e sabedoria. Ela não era uma criança comum, ela tinha algo especial, um espírito de liderança e uma compreensão profunda da providência divina. Quando sua mãe, Joquebede, deu à luz Moisés, ela fez o impossível para salvá-lo. E foi Miriam, com sua visão perspicaz e fé inabalável, que observou e seguiu a cesta em que seu irmão foi colocado, flutuando no rio Nilo. Esta simples ação de vigilância, feita por uma criança, foi o ponto de partida de uma história que mudaria o destino de toda uma nação. A jovem Miriam, observando o desfecho de seu plano para salvar Moisés, mostrou não apenas inteligência e coragem, mas também uma fé sem limites em Deus. A filha do faraó, ao encontrar a cesta, decidiu adotar Moisés, sem saber de sua origem. E Miriam, sem hesitar, se aproximou para sugerir que a criança fosse amamentada por uma mulher hebreia, ou seja, a própria mãe de Moisés. Esse movimento astuto e inspirador foi o primeiro de muitos em sua vida, onde ela usaria sua sagacidade e fé para ajudar a cumprir os planos de Deus.
É importante perceber que, mesmo em uma época de grande sofrimento e incertezas, Deus usou até mesmo as pequenas ações de uma criança para trazer a salvação de uma nação inteira. A jornada de Miriam como líder, porém, não pararia por aí. Ela estava destinada a ser uma das figuras centrais durante a libertação do povo de Israel. Ela não se limitou a ser uma simples espectadora. Ela foi uma participante ativa, um pilar de resistência e desempenhou um papel de liderança nas vitórias que Deus concedeu ao seu povo. Quando finalmente Deus levantou Moisés para libertar os israelitas da escravidão no Egito, Miriam esteve ao lado de seu irmão, sustentando-o com fé e coragem, assim como ela sempre fizera. Mas talvez o momento mais marcante de sua liderança acontecesse logo após o milagre da travessia do Mar Vermelho. Quando as águas do mar se abriram e o povo de Israel caminhou em terra seca, um dos maiores milagres já presenciados por uma nação foi testemunhado por todos. Os egípcios, que haviam perseguido o povo de Israel com ferocidade, se afogaram nas águas quando tentaram seguir os israelitas. Era uma vitória sobre o opressor, uma vitória sobre o inimigo implacável. E foi nesse momento que Miriam, cheia de alegria e louvor, se levantou como líder espiritual. Com um tamborim em mãos, ela tomou a frente das mulheres de Israel e iniciou uma dança de louvor a Deus, celebrando o milagre da salvação. Sua dança não foi apenas uma expressão de alegria, mas um grito de adoração, uma forma de reconhecer publicamente o poder e a fidelidade de Deus. Era como se todo o peso da escravidão e da opressão se evaporasse ali, no brilho da confiança renovada. Miriam, com sua liderança vibrante, conduziu as mulheres e, com elas, proclamou o poder de Deus que os libertou da escravidão, declarando: "Cantem ao Senhor, porque Ele se exaltou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro." A partir daquele momento, Miriam se estabeleceu como uma profetisa, alguém que não apenas proclamava a palavra de Deus, mas também se erguia como líder e guia espiritual para o povo de Israel. Essa atitude de louvor e adoração foi um reflexo da fé inabalável que Miriam sempre teve em Deus e uma demonstração de sua confiança de que, mesmo diante dos maiores desafios, a vitória de Deus é certa. Ela não apenas compartilhou do milagre de Deus, mas foi uma das primeiras a reconhecer e celebrar esse milagre com o povo, guiando todos em adoração ao Senhor. Porém, a jornada de Miriam não foi isenta de desafios. Assim como Moisés enfrentou resistência e obstáculos, Miriam também teve seus momentos de queda. Em um episódio narrado em Números 12:5, vemos Miriam se levantar contra Moisés, questionando a autoridade que ele tinha sobre o povo de Israel. Ela e Arão criticaram Moisés por ter se casado com uma mulher etíope, e mais do que isso, por sentirem que Deus também falava por eles, como falava por Moisés. Essa atitude de Miriam e Arão nos ensina uma lição importante sobre a humildade e a necessidade de reconhecer os desígnios divinos, mesmo quando eles estão em nossos próprios laços familiares. Miriam, que sempre fora uma líder, agora se via diante da necessidade de aprender sobre a importância da obediência a Deus e a sua liderança, independentemente de quem fosse o líder humano. Deus, então, respondeu a essa murmuração com grande clareza, chamando os três à sua presença e afirmando que Moisés era o escolhido por ele de maneira especial. Como castigo, Miriam foi atingida pela lepra, o que simbolizou uma separação de Deus e do povo. Ela foi afastada do acampamento por 7 dias, sendo restaurada somente depois da intercessão de Moisés. Este episódio nos ensina que, por mais que sejamos usados por Deus, a humildade e a obediência à sua vontade são fundamentais para continuar sendo instrumentos da sua glória. Agora eu quero saber o que você pensa sobre essa história. Como você acha que as falhas de Miriam podem nos ensinar sobre nossa própria caminhada de fé? Comente abaixo e compartilhe seus pensamentos. Quem sabe você também tem uma experiência ou uma reflexão
que se conecta com o que vivemos nesta narrativa. Vamos orar juntos, pedir que Deus nos guie e continue nos mostrando como podemos ser líderes em sua obra. Miriam não apenas foi uma testemunha silenciosa dos milagres de Deus, mas uma mulher corajosa que participou ativamente do cumprimento dos planos divinos para a libertação do povo de Israel. Sua história não é apenas de fé, mas também de liderança e sabedoria, características que a tornaram uma figura indispensável durante os momentos mais críticos da jornada do povo de Deus. Quando pensamos em Miriam, muitas vezes somos levados a imaginar uma mulher que, mesmo nos momentos de maior dificuldade, se manteve firme em sua crença de que Deus estava no controle de tudo. E quando ela foi chamada a agir, ela não hesitou. Desde a infância, quando correu risco de vida para salvar seu irmão Moisés, até os dias de sua liderança após a travessia do Mar Vermelho, Miriam foi uma verdadeira guerreira de fé. Ao olhar para a sua infância, somos confrontados com a coragem de uma criança diante de um cenário brutal e sem esperança. Quando a ordem do faraó de matar todos os bebês hebreus foi proclamada, Miriam não se abalou. Ela observou sua mãe colocar Moisés na cesta e deixá-lo flutuar nas águas do Nilo. Mas mais do que isso, ela manteve um olhar vigilante, sabendo que o destino de seu irmão estava nas mãos de Deus. Ela se manteve oculta, mas sua fé não era. Mesmo sem palavras, a ação de Miriam foi um testemunho de confiança na providência divina. Quando a filha do faraó encontrou Moisés, Miriam teve a ousadia de se aproximar e sugerir que a criança fosse amamentada por uma mulher hebreia, algo que parecia uma coincidência, mas que, sob a visão de Deus, era uma oportunidade divina para salvar a vida de Moisés e garantir que ele fosse cuidado até que chegasse a hora de cumprir seu destino como libertador de Israel. Essa ação de Miriam foi uma demonstração de coragem e sabedoria, além de sua idade. Ela não só ajudou a salvar seu irmão, mas deu início ao plano que, anos depois, veria a libertação de todo o povo de Israel. O papel de Miriam, no entanto, não se limitou a ser a irmã protetora de Moisés. Ela se tornou uma mulher de influência que, ao lado de Moisés e Arão, liderou os israelitas para fora do Egito através do deserto e até o limiar da terra prometida. Quando o povo foi finalmente libertado, após a libertação miraculosa das águas do Mar Vermelho, Miriam foi uma das primeiras a reconhecer a grandeza de Deus. Ela não foi apenas uma espectadora dos milagres, mas uma participante ativa, uma líder em adoração, que tomou a frente das mulheres de Israel e, com tamborim em mãos, liderou o povo em um cântico de louvor a Deus. Ali, no meio do deserto, em um lugar de aparente vazio e incerteza, Miriam foi uma voz de louvor, celebrando a vitória sobre o opressor. Através de sua dança e cântico, ela proclamou as maravilhas de Deus e os feitos grandiosos que ele havia realizado. Isso não era apenas uma celebração da liberdade, mas um reconhecimento de que toda a glória da vitória pertencia a Deus e que ele era digno de toda a honra e adoração. No entanto, como em muitas histórias da Bíblia, a jornada de Miriam também nos ensina que até os líderes mais fiéis podem ser tentados a cair na armadilha da vaidade ou da autossuficiência. Em Números 12, vemos Miriam e Arão se levantando contra Moisés, questionando sua liderança e seu papel especial diante de Deus. Eles estavam insatisfeitos com a posição de Moisés e se achavam igualmente capazes de conduzir o povo. Miriam, sendo uma profetisa e líder entre os israelitas, se sentiu no direito de questionar a autoridade do irmão e talvez do próprio Deus. No entanto, essa atitude de orgulho e autossuficiência não passou despercebida. Deus, que sempre esteve atento a cada detalhe, respondeu rapidamente a essa murmuração. Ele desceu em uma nuvem e convocou os 3 líderes para uma audiência com ele. Foi ali que, de forma clara e direta,
Deus reafirmou a autoridade de Moisés, mostrando que ele havia sido escolhido diretamente por Deus para cumprir um papel especial no seu plano divino. Quando Deus se manifestou, Miriam e Arão compreenderam a gravidade de sua atitude e, como consequência, Miriam foi atingida por uma doença terrível, a lepra. A lepra de Miriam não foi apenas uma punição física, mas também um símbolo de separação de Deus. A lepra era uma condição que tornava a pessoa impura, afastando-a da comunidade. Miriam, que tinha sido uma líder, foi agora isolada, e isso serviu como uma lição poderosa para todos os israelitas. Deus, em sua justiça, não tolera a rebeldia contra sua autoridade. No entanto, mesmo nesse momento de punição, a misericórdia de Deus não falhou. Moisés, o mesmo irmão que Miriam havia criticado, intercedeu por ela com um coração puro, pedindo a Deus que a curasse. E Deus, com sua grande misericórdia, atendeu à intercessão de Moisés, permitindo que Miriam fosse restaurada após 7 dias de isolamento. Esse episódio nos ensina que, embora a punição seja necessária, a misericórdia de Deus sempre prevalece quando há arrependimento genuíno. A história de Miriam é um reflexo das lições de humildade, liderança e fé. Ela nos ensina que a verdadeira liderança vem da obediência a Deus e que, mesmo em nossas falhas, Deus está disposto a nos restaurar se nos arrependermos e buscamos sua graça. Ela também nos mostra que, embora sejamos usados por Deus para grandes feitos, nunca devemos esquecer que somos apenas instrumentos em suas mãos e que Ele é o verdadeiro líder de nossas vidas. Agora, gostaria de saber o que você pensa sobre isso. Como você vê a história de Miriam em sua própria caminhada de fé? Quais lições você aprendeu com sua jornada? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas ideias. Vamos continuar orando e aprendendo juntos. À medida que Miriam se destacava como uma das líderes mais notáveis entre o povo de Israel, ela não se limitava a ser apenas uma seguidora, mas uma mulher ativa no cumprimento dos desígnios de Deus. Sua influência crescia, mas sua liderança não era apenas por causa de seu papel familiar com Moisés. Miriam possuía um vínculo profundo com o Senhor, um relacionamento que lhe conferia autoridade não só em palavras, mas também em ações. Ela não estava apenas ao lado de Moisés, ela era uma força vital durante a libertação de Israel. Sua posição como profetisa estava diretamente ligada ao reconhecimento da grandeza de Deus, e ela teve a responsabilidade de liderar o povo a ver o que Deus estava fazendo em cada momento. Mas o cenário que se desenhava à frente de Israel no deserto exigiria mais do que simples liderança. Exigiria uma fé inabalável. E foi no momento da travessia do Mar Vermelho que o espírito de Miriam brilhou ainda mais. O povo de Israel havia sido libertado da opressão egípcia, mas ao mesmo tempo estava diante de um novo desafio. O exército de Faraó os perseguia e o mar estava à sua frente. O pânico e a incerteza tomaram conta de muitos, mas não de Miriam. Ao testemunhar o incrível milagre da separação das águas, o coração de Miriam foi tomado pela alegria e pela gratidão, e ela não hesitou em se levantar para conduzir o povo em louvor. O cântico que Miriam entoou junto com as mulheres de Israel foi um símbolo não apenas da vitória sobre os egípcios, mas da vitória de Deus sobre todas as adversidades. Ao tomar o tamborim e iniciar a dança, Miriam estava proclamando ao mundo e a toda a nação de Israel que a salvação havia vindo, que Deus estava com eles e que sua mão poderosa os guiava. Esse cântico de vitória, registrado em Êxodo 15, não foi apenas uma expressão de celebração, mas um ato profético. Miriam, como líder e profetisa, não estava apenas se alegrando pela libertação física, mas reconhecendo a obra do Senhor. Ela fez isso com o tamborim, um instrumento musical que simbolizava a alegria, a festa e a adoração. Ela fez isso com a dança, um reflexo de sua gratidão pela salvação.
Era um movimento não apenas físico, mas espiritual, uma expressão de sua confiança em Deus e de sua fé no cumprimento das promessas de liberdade para o povo de Israel. Miriam, ao liderar essa adoração, também se tornava um exemplo para todos ao seu redor. Ela mostrou que a verdadeira liberdade é uma liberdade de adoração a Deus, que Ele é digno de louvor, não apenas nos momentos de vitória, mas também nas dificuldades e nas lutas. Mesmo no deserto, Miriam sabia que a adoração deveria ser a resposta mais natural para o povo de Deus. Mas, como a história de todos os grandes líderes, o caminho de Miriam também passou por um momento de queda e aprendizado. Não muito tempo depois da grande celebração da libertação, Miriam e Arão começaram a questionar a autoridade de Moisés. Embora fossem seus irmãos, e embora tivessem ajudado a guiar o povo em momentos decisivos, Miriam e Arão caíram na tentação da soberba e duvidaram da liderança de Moisés. Eles se sentiram incomodados com a posição privilegiada de Moisés diante de Deus e começaram a se questionar sobre o papel de Moisés como líder. Foi uma atitude que revelou a fragilidade humana, mesmo em pessoas de grande fé. Deus, no entanto, não deixou isso passar despercebido. Miriam e Arão foram chamados por Deus à sua presença, onde ele deixou claro que Moisés era o escolhido para cumprir o seu plano e que ele tinha uma relação única com o Senhor. A repreensão de Deus a Miriam e Arão foi uma lição sobre a importância de respeitar a autoridade divina e entender que, por mais que sejamos usados por Deus, a liderança e o plano de Deus não devem ser questionados. O castigo de Miriam foi imediato e severo. Ela foi afligida pela lepra, uma doença que a separaria do povo, tornando-a impura, afastando-a do convívio com os outros. Mas o momento de punição para Miriam também foi, paradoxalmente, um momento de graça. Em meio à sua condição de lepra, Miriam se viu isolada, mas Deus não a abandonou. Moisés, em sua misericórdia, intercedeu por ela, pedindo a Deus pela sua restauração. A compaixão de Moisés, que ainda orou por sua irmã mesmo após ela ter questionado sua liderança, foi um reflexo do amor e da misericórdia de Deus. Após 7 dias, Miriam foi restaurada e readmitida ao acampamento, e a lição de humildade ficou profundamente marcada em seu coração. Esse episódio não foi apenas um castigo, mas um convite a todos para refletirem sobre a importância de se submeter à autoridade de Deus e como a arrogância e o orgulho podem nos afastar dele. Miriam, que antes havia dançado e louvado com grande alegria, agora enfrentava a necessidade de humildade e arrependimento. A restauração de Miriam foi, portanto, uma manifestação da graça de Deus e também uma oportunidade de renovação para o próprio povo de Israel. Miriam, com suas falhas e vitórias, continua sendo uma personagem fundamental na narrativa de Israel. Sua vida é um lembrete de que mesmo as figuras mais espiritualmente maduras, como ela, podem cair, mas também é um exemplo de como Deus está sempre disposto a restaurar aqueles que se arrependem e buscam sua graça. Sua jornada é um convite para refletirmos sobre nossa própria relação com Deus, sobre como podemos ser líderes em nossa fé e sobre a importância de permanecer humildes e obedientes, confiando sempre na sua orientação. Como você vê esse momento da vida de Miriam? Quais lições você tira da sua trajetória, tanto em suas vitórias quanto em seus erros? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões. Eu adoraria saber como essa história impactou seu coração. Miriam, uma mulher de extraordinária fé e coragem, foi uma das líderes mais notáveis da história de Israel. Embora sua jornada tenha sido marcada por momentos de glória, ela também enfrentou as lutas da humanidade e das falhas pessoais. Sua experiência como profetisa não se limitou a momentos de êxito, mas incluiu uma verdadeira caminhada de aprendizado e transformação.
Miriam foi chamada por Deus para um propósito grandioso e desempenhou um papel vital na libertação de Israel. No entanto, como qualquer líder, sua jornada incluiu momentos de questionamento, insegurança e até mesmo desobediência. E foi essa trajetória que a fez uma figura profundamente humana, capaz de tocar os corações de todos aqueles que se deparam com sua história. A história de Miriam como profetisa começa a ser verdadeiramente revelada quando ela acompanha Moisés e Arão durante a jornada de libertação do povo de Israel. Mesmo no meio das dificuldades e dos desafios, Miriam se destaca como uma líder espiritual. Ela não foi apenas uma espectadora dos milagres, mas uma participante ativa na adoração e louvor a Deus. Como profetisa, Miriam desempenhou um papel significativo no fortalecimento da fé do povo de Israel. Ela não se limitou a pregar ou ensinar, mas se envolveu diretamente nas celebrações que seguiam as vitórias de Deus, sendo uma das primeiras a reconhecer e proclamar as maravilhas do Senhor. Quando o mar se abriu e o povo de Israel atravessou em segurança, Miriam foi a primeira a liderar as mulheres em louvor. Com tamborim em mãos, ela se levantou e conduziu o povo em uma dança de gratidão, não apenas celebrando o livramento, mas também exaltando o poder de Deus. Essa ação foi um marco importante para a nação de Israel, pois representou um reconhecimento público de que a liberdade e a vitória pertenciam a Deus. No entanto, nem tudo foi fácil para Miriam, e sua jornada de fé foi acompanhada de desafios espirituais. Em Números 12, vemos Miriam e Arão se levantando contra Moisés, questionando sua liderança e a maneira como Deus estava usando Moisés de forma especial. Eles se sentiram desconfortáveis com o papel de Moisés como líder do povo de Israel. E em certo momento, a crítica se transformou em uma murmuração aberta contra ele. O que começou como uma pequena dúvida sobre a autoridade de Moisés se transformou em uma falta de respeito pela posição que Deus lhe conferira. Miriam, que até então era uma líder respeitada, cometeu o erro de questionar a autoridade de Moisés, desafiando o plano divino. A atitude de Miriam e Arão não foi apenas uma falha pessoal, mas um sinal de como a confiança em Deus pode ser facilmente abalada por sentimentos de orgulho e insatisfação. Deus, que sempre observava as atitudes do coração, não deixou essa desobediência passar despercebida. Ele se manifestou de maneira direta e severa, chamando Miriam e Arão à sua presença e mostrando a eles a gravidade de sua falta de humildade. Ao falar diretamente com os três, Deus deixou claro que Moisés não era apenas um líder comum, mas alguém com quem ele falava face a face. Deus disse a Miriam e Arão que se alguém tivesse uma visão de Deus, isso não significaria que ele se comunicaria diretamente com qualquer um, como fazia com Moisés. O castigo para Miriam foi imediato e severo. Ela foi acometida de lepra, uma doença que a tornava impura e a afastava do convívio com os outros. A lepra de Miriam não foi apenas um castigo físico, mas também um símbolo de separação espiritual. Ao ser punida, Miriam foi forçada a se afastar do acampamento e ficar isolada por 7 dias. Esse período de afastamento foi um momento de reflexão para Miriam. Ela teve que lidar com as consequências de sua atitude de rebeldia, mas também foi uma oportunidade para ela experimentar a misericórdia de Deus. Mesmo em sua condição de lepra, Miriam não foi abandonada por Deus. Moisés, com um coração cheio de compaixão e humildade, intercedeu por sua irmã. Ele pediu a Deus que a curasse e a restaurasse. E Deus, em sua misericórdia, atendeu ao pedido de Moisés. Após 7 dias de isolamento, Miriam foi restaurada e ela pôde retornar ao convívio do povo de Israel. A restauração de Miriam não foi apenas um retorno físico, mas uma renovação espiritual, uma chance para ela refletir sobre o erro cometido e aprender com ele.
A história da lepra de Miriam é uma poderosa lição sobre as consequências da rebeldia e da falta de humildade, mas também sobre a grande misericórdia de Deus. Mesmo quando falhamos e nos afastamos dele, sua graça está sempre disponível para nos restaurar, se nos arrependermos de coração e buscarmos sua orientação. A história de Miriam não nos ensina apenas sobre a importância de respeitar a autoridade divina, mas também nos lembra da necessidade de praticar a humildade em nossas vidas diárias. Miriam, a grande líder espiritual, foi forçada a aprender que a verdadeira liderança vem da obediência a Deus e que a humildade é essencial para continuar sendo um instrumento de sua vontade. Agora, eu quero saber como você vê essa parte da história de Miriam. Você já passou por momentos em que sua fé foi desafiada ou questionada? Como lida com a correção de Deus em sua vida? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua experiência ou reflexão. Como sempre, sua participação é fundamental para que possamos continuar crescendo juntos na fé. Miriam foi uma mulher que, ao longo de sua jornada, demonstrou grande coragem, fé e obediência a Deus. Ela não apenas se destacou como líder espiritual, mas também serviu como uma figura de inspiração para o povo de Israel. A história de Miriam é uma história de altos e baixos, de vitórias e falhas, mas também de restauração e aprendizado. Depois de ter sido punida pela sua rebeldia contra Moisés e separada do povo devido à lepra, Miriam foi restaurada à sua posição, mas a lição que ela aprendeu naquele período de isolamento foi profunda. A punição de Miriam não apenas a afastou fisicamente da comunidade, mas também a fez refletir sobre sua própria atitude e a importância de permanecer humilde diante de Deus. Ela teve que lidar com a realidade de que, por mais que fosse uma líder respeitada, o orgulho e a falta de humildade poderiam afastá-la do plano de Deus. Quando Miriam foi restaurada após 7 dias de isolamento, ela não retornou apenas com sua saúde física restaurada, mas também com uma nova compreensão de seu papel como líder espiritual. Ela entendeu que, para ser verdadeiramente eficaz na liderança, era necessário ter um coração humilde, obediente e submisso à vontade de Deus. Sua restauração foi um reflexo da misericórdia de Deus, que mesmo diante de sua falha, estava disposto a restaurá-la e a dar-lhe uma nova chance para continuar cumprindo seu propósito. Esse momento de restauração também simboliza a esperança que todos temos, pois mesmo quando erramos, podemos ser restaurados pela graça de Deus, desde que nos arrependamos sinceramente e busquemos sua direção. A história de Miriam nos ensina que todos, independentemente de quão grandes ou pequenas sejam as nossas falhas, temos a oportunidade de ser restaurados por Deus. A restauração de Miriam não apenas foi uma demonstração do perdão divino, mas também um exemplo de como a misericórdia de Deus pode transformar nossos corações e nos dar uma nova chance de cumprir o seu propósito. Miriam foi um instrumento importante nas mãos de Deus para guiar o povo de Israel. E apesar de seus erros, ela foi novamente usada por Deus para cumprir os seus planos. A história de Miriam nos lembra que a graça de Deus não tem limites e que Ele está sempre disposto a nos restaurar, independentemente do que tenhamos feito. Além disso, a restauração de Miriam nos ensina sobre o poder da intercessão. Foi por meio da intercessão de Moisés, que orou por sua irmã, que Miriam foi restaurada. Essa atitude de intercessão é um exemplo do tipo de fé e compaixão que devemos ter uns pelos outros. Moisés não apenas orou por sua irmã, mas também demonstrou um coração compassivo, desejando o melhor para ela, mesmo quando ela havia falhado em respeitar a sua autoridade. A intercessão de Moisés é uma lição importante para todos nós, pois ela nos ensina a orar uns pelos outros, buscando o bem dos outros, mesmo em momentos de dificuldades e falhas.
A história de Miriam, então, é uma jornada de fé, liderança, falhas, restauração e graça. Ela passou de ser uma líder poderosa e respeitada a ser uma mulher que precisava aprender humildade diante de Deus, mas ao final foi restaurada e voltou a ser usada por Deus de maneira grandiosa. Sua história é um reflexo da jornada de cada um de nós, pois todos enfrentamos altos e baixos, momentos de sucesso e falhas, mas sempre podemos contar com a misericórdia de Deus para nos restaurar e nos dar uma nova chance. Deus é fiel em nos dar novas oportunidades, e assim como fez com Miriam, Ele pode restaurar nossas vidas, tornando-nos instrumentos poderosos em suas mãos. Quando refletimos sobre a vida de Miriam, somos desafiados a olhar para nós mesmos e ver onde podemos aprender com ela, onde precisamos ser mais humildes e obedientes a Deus, em que áreas de nossas vidas precisamos de restauração e perdão. Assim como Miriam, todos nós precisamos da misericórdia de Deus, e Ele está sempre disposto a nos conceder a restauração que precisamos. O exemplo de Miriam nos lembra que a verdadeira liderança vem da submissão a Deus, e que, através da intercessão, podemos ver milagres acontecerem na vida daqueles que amamos. Agora, eu gostaria de saber o que você pensa sobre a história de Miriam e a lição que ela nos ensina sobre liderança e humildade. Como você tem buscado a restauração em sua vida? Comente abaixo suas reflexões. E se você já passou por um momento em que precisou da misericórdia de Deus para restaurar algo em sua vida, vamos compartilhar juntos e orar uns pelos outros. A história de Miriam, com todos os seus altos e baixos, é um verdadeiro testamento da jornada espiritual de todos nós. Ela não foi apenas uma figura religiosa do passado, mas uma mulher que experimentou a tensão entre a obediência e a rebeldia, a liderança e a necessidade de humildade. Ao longo de sua vida, Miriam serviu como uma mulher que inspirava o povo de Israel, sendo não apenas uma líder nas vitórias, mas também alguém que mostrou que até as maiores líderes precisam se submeter à correção divina. A lição que ela nos oferece é poderosa. Mesmo as pessoas mais próximas de Deus, aquelas que têm um relacionamento profundo com Ele, estão sujeitas a falhas, mas também têm a oportunidade de aprender e se restaurar. Depois de ser restaurada pela graça de Deus, Miriam não permaneceu em um estado de estagnação espiritual. Pelo contrário, ela se levantou e continuou a cumprir o papel que Deus havia dado a ela. Ela havia aprendido de maneira profunda que sua liderança não dependia de sua própria força, mas de sua submissão à vontade de Deus. Ao longo da jornada pelo deserto, Miriam não só foi uma líder de adoração, mas também uma das poucas mulheres da Bíblia reconhecidas como profetisas. Sua habilidade de ouvir a voz de Deus e transmitir suas mensagens ao povo foi uma das suas maiores dádivas. Miriam não só liderou em momentos de celebração e vitória, mas também foi um pilar de fé para o povo em momentos de adversidade. Quando o povo de Israel estava no deserto, enfrentando desafios imensos, Miriam permaneceu firme em sua confiança no Senhor, sempre lembrando ao povo que a fidelidade de Deus não falharia. No entanto, sua trajetória também deixou claro que a liderança espiritual, por mais poderosa que seja, precisa ser sustentada pela humildade. A experiência de Miriam com a lepra e a intercessão de Moisés ilustram que, no caminho de fé, é preciso estar atento à voz de Deus e aos seus desígnios, mesmo quando nos sentimos insatisfeitos ou até mesmo injustiçados. Quando Miriam questionou a autoridade de Moisés, ela foi chamada por Deus a corrigir sua atitude. E isso nos ensina que, mesmo na liderança, somos chamados a submeter nosso coração a Deus. A falha de Miriam, por mais dolorosa que tenha sido, não a desqualificou para sempre. Ao contrário, ela foi restaurada e continuou sendo uma voz poderosa para o povo de Israel.
É impossível não refletir sobre como as falhas de Miriam podem se aplicar à nossa vida cotidiana. Quem de nós nunca se sentiu desafiado ou desconfortável com a posição ou liderança de outras pessoas, seja na igreja, na família ou no trabalho? Miriam, com sua sabedoria e experiência, nos ensina que devemos, antes de tudo, confiar em Deus, mesmo quando não entendemos os caminhos que Ele escolhe para outros. Seu erro, embora tenha resultado em sofrimento, trouxe-lhe também uma nova perspectiva de fé. Miriam não foi condenada eternamente por sua falha. Pelo contrário, ela foi restaurada, mostrando-nos que a misericórdia de Deus sempre está disponível para aqueles que se arrependem e buscam mudança. Além disso, a vida de Miriam também ressalta a importância de sermos líderes servos. Mesmo sendo uma mulher de grande influência, ela sempre se manteve alinhada com a vontade de Deus e reconheceu quando estava em desacordo com Ele. Sua vida é um lembrete de que a verdadeira liderança não é sobre domínio ou poder, mas sobre servir ao Senhor com humildade e integridade. A autoridade de Miriam não veio de sua posição ou título, mas da sua obediência a Deus. E é essa obediência que a tornava digna de ser uma líder espiritual para o povo de Israel. O exemplo de Miriam nos desafia a sermos líderes em nossos próprios círculos de influência, mas sempre com a disposição de servir aos outros e a Deus. Miriam também tem algo a nos ensinar sobre a intercessão. Mesmo quando falhou, ela foi restaurada através da intercessão de Moisés. E isso nos mostra a importância de orarmos uns pelos outros. Quando vemos alguém cair ou se afastar de Deus, não devemos agir com julgamento, mas com compaixão e oração. A intercessão de Moisés por sua irmã nos ensina que o poder da oração pode transformar situações difíceis e restaurar relacionamentos. Miriam, que estava afastada do povo devido à sua lepra, foi trazida de volta por meio da oração sincera de Moisés. Isso nos lembra que, assim como Moisés intercedeu por Miriam, somos chamados a orar uns pelos outros, buscando o bem daqueles que nos rodeiam, mesmo quando eles falham. A jornada de Miriam é, sem dúvida, uma das mais reveladoras nas Escrituras. Ela nos ensina que, enquanto todos nós, líderes ou seguidores, estamos sujeitos à falha, a verdadeira força vem de nossa capacidade de reconhecer os nossos erros e nos voltar para Deus, que está sempre pronto para restaurar e guiar. Miriam, apesar de seu erro, foi usada de maneira poderosa por Deus. Ela continua a ser uma figura importante para nós, pois sua história de liderança, falha, humildade e restauração é uma história que todos podemos nos identificar em nossa caminhada de fé. Como você se relaciona com a história de Miriam? Já passou por um momento em que a sua fé foi testada de maneira semelhante? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões sobre a importância de ser humilde diante de Deus, de aprender com os nossos erros e de interceder uns pelos outros. Eu adoraria saber como essa história falou ao seu coração. Miriam, uma figura de fé imensa, se tornou um símbolo de perseverança, aprendizado e restauração para o povo de Israel. Ao longo de sua vida, ela demonstrou que, por mais que as circunstâncias ao nosso redor sejam desafiadoras, a fidelidade de Deus nunca falha. Seu papel como profetisa e líder espiritual foi fundamental, e ela nos ensina a importância de seguir a orientação de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, e como a humildade é crucial para manter nossa conexão com Ele. Ao mesmo tempo, Miriam mostrou que até os maiores líderes cometem erros, mas o arrependimento e a busca pela misericórdia de Deus podem nos restaurar, permitindo-nos continuar a cumprir os propósitos divinos. Ela não apenas liderou o povo de Israel em momentos de vitória, como na travessia do Mar Vermelho, mas também foi capaz de aprender com seus próprios erros, como quando questionou a autoridade de Moisés. Sua experiência de falhar e ser restaurada pela graça divina
É um lembrete poderoso de que a misericórdia de Deus está sempre disponível para aqueles que se arrependem de coração. A vida de Miriam, com todas as suas vitórias e falhas, serve como um modelo de como devemos lidar com os desafios da vida, com humildade, fé e a confiança de que Deus pode nos restaurar, não importa quão longe tenhamos ido. Agora, se você chegou até aqui, queremos saber como este vídeo tocou o seu coração. Comente abaixo, eu senti a voz de Deus neste vídeo. E compartilhe como essa mensagem falou com você. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos transformadores, deixar o seu like para apoiar essa missão e, claro, assistir ao próximo vídeo que já está na tela final. Que Deus abençoe sua vida poderosamente e que sua jornada de fé seja sempre guiada pela sua sabedoria e amor.